segunda-feira, que venham, façam o trabalho dele, que eles sejam felizes. Mas para Beijoca ser treinador de futebol, não tem mais possibilidade nenhuma. Agora, com a equipe toda preparada, pagamento em dia, material bom, era a pergunta mais ou menos que eu queria fazer a você. Qual é a influência decisiva de um treinador? Bom, se você tem material humano bom, se você tem o pagamento em dias, aí sim você tem e deve ser analisado, você tem que ser cobrado, né? Porque eu tinha um sonho. Não vou dizer que esse sonho um dia não possa vir a ser realizado. Era ser treinador do Sport Clube Bahia. Eu não nego, eu tinha esse sonho. Mas esse sonho até o momento não foi realizado. Mas não foi realizado e também eu analisando a coisa, como você terminou de fazer a pergunta, não tinha pagamento em dias, não tinha material humano, enfim, não tinha nada. O Bahia quebrado. Então, fatalmente, não era o Beijoca que iria resolver o problema. Agora, é muito bom você treinar um time que está com pagamento em dias, que está com material humano bom, está tudo arrumado. Agora, aí é bacana você treinar. Aí você tem que ser cobrado, tem que se analisar o seu trabalho. Agora, eu quero ver treinar o Ipitanga, como o Beijoca treinou, para tirar do rebaixamento. Eu acho que o meu valor é maior do que aquele que estava treinando o Bahia, do que aquele que estava treinando o Vitória. O Ipitanga não caiu comigo. Vocês sabem o que, é que o Ipitanga tinha? Nada. Mas, no entanto, o meu trabalho com aqueles jogadores, com aquele material humano, e lógico, né, com a ajuda do Todo-Poderoso, o nosso Deus, foi que conseguimos sair daquela situação. Desses clubes que você trabalhou como treinador, qual foi que teve uma estrutura melhor? Sinceramente, nenhum. Agora, se a gente for... Porque eu treinei o Juazeiro. Fluminense. Fluminense. Você foi treinador do seu filho? Eu fui treinador do meu próprio filho, né, do André. O Juazeiro, quando eu fui treinar, foi para tirar do rebaixamento. O Juazeiro tinha 1 ano de salário atrasado. E eu cheguei lá e conseguimos sair do rebaixamento. Eu fui convidado já no campeonato andando. O Ipitanga, eu também fui convidado para tirar do rebaixamento do campeonato andando. Eu acho que o Fluminense, na época também que eu treinei, não tinha estrutura nenhuma, né? Olha, o nome assim, e o Juazeiro foi o time que 1 ano antes tinha sido vice-campeão baiano com o Sapatão. Eu sinceramente não tem nenhum desses clubes que eu treinei. Eu posso dizer a você, por incrível que pareça, o time que melhor condições me deu foi a Bonfinense, quando eu treinei aqui na cidade de Senhor do Bonfim. Segunda divisão. Segunda divisão. E perdão. O Camaçari, que eu tive a oportunidade de treinar. Mas foi na primeira. Na primeira divisão. Desses times, da pergunta que você me fez, que me falhou a memória, o Camaçari foi o time que melhor condições me deu para poder fazer um trabalho. Você contou diversas histórias suas como jogador. Você se deparou com algum problema? Algum jogador aprontasse com você como treinador? Deparei no Juazeiro, Podia contar essa história? Conto sim. Não, na Catuense. Na Catuense. Não vou dizer o nome do jogador, né? Mas nós viajamos para Juazeiro e naquela cidade eu pude perceber que havia um rebuliço muito grande na hora da refeição, na hora do jantar, e tinham várias mulheres ali, mas todo mundo em um salão, jantando, mas eu pude perceber pela experiência que algo ali estava errado e que aquelas mulheres iam se hospedar no mesmo hotel e que elas iam passar a noite em um dos quartos com aqueles atletas. E esquema montado, eles mandaram com que as mulheres viajassem de outra cidade para se encontrar no mesmo hotel, se hospedar no mesmo hotel, e na madrugada elas viriam aos quartos deles. E ali para mim foi horrível, porque eu perdi uma noite, né? Aí eu simplesmente transferi todos eles de quarto, mudei os números, e inclusive o quarto que eu ia ficar eu botei, então houve um desencontro total, né? Houve muito rebuliço na noite, que
mulheres batiam no quarto e não era o quarto do homem que ela estava querendo, e a coisa assim foi acontecendo. Mas quando eles vinham já com o caju, eu já estava indo com a castanha, entendendo? Então, são coisas que para mim não foi nada de anormal, porque eu cansei de fazer isso. Então eu não podia ser enganado, né? Você é professor, Com certeza. Não ia perder para aluno. Com certeza. Beijoca, melhor treinador de toda a sua carreira. Melhor treinador tecnicamente, não é seu amigo. Tecnicamente, de toda a minha carreira, se chama Zezé Moreira. E amigo? Treinador amigo Urubatão Calvos Nunes. Melhor companheiro de área foi Douglas. Douglas. Melhor dirigente? Melhor dirigente, eu poderia... Aquele cara que era bom para o profissional, jogador e para o clube. João Guimarães, do Leão. Pior dirigente? Pior dirigente? Aquele que só olhava o lado do clube do jogador e queria passar a faca. Pior dirigente que eu pude, hoje falando uma coisa profissional, Certo. foi... Eu vou ficar calado. Fale. Eu vou ficar calado. Eu queria que você falasse, me perguntou, Joga, diga por quê, meu irmão, que a Bahia quer ouvir você falar isso. Eu vou ficar calado, é melhor, porque eu não quero ficar, não é que eu queira ficar em cima do muro, mas eu posso... Você sabe que a torcida do Bahia, quando estiver assistindo, esse papo nós já sabe quem é? Eu sei, mas eles já sabem. Já sabe. Acho que, Ele já acho que sabe. aqui ele não merece nem ser pronunciado aqui no site do Busca. Eles já sabem. Você acertou não falar o nome dele. Eles já sabem. A torcida do Bahia já sabe. São muitos que são apaixonados por essa pessoa, mas eles não sabem o mal que essa pessoa causou. Tanto aos jogadores da minha época, como ao próprio clube que eles amam tanto. Você aproveitou muito do Bahia. Mas se um dia a coisa pesar, eu vou a público e falo. Apesar de não ter provas concretas, mas eu vou a público e falo o que aconteceu comigo, o que eu passei quando fui vendido para o Flamengo do Rio de Janeiro. Porque eu sei que eu tenho credibilidade e que a torcida do Bahia, essa nação tricolor e a Bahia desportiva acredita em mim. É isso mesmo. O gol mais bonito é difícil, né? Mas você... Bahia e Vitória, o gol que Douglas ajeitou de peito. Ele fala isso. E eu de perna esquerda acertei o ângulo esquerdo de Andrada, o argentino, que jogava com um algodãozinho ali, ele botava o algodão, eu ia e tirava. Eu ia e tirava o algodão. Né? Aquele que botou a mão na cabeça aí caiu, assim, fingiu que desmaiou. Porque para jogar contra o Bahia naquela época o cara tinha que ou jogar ou desmaiar. Nessa fase sua, farra, muita barca, muita mulher, essa história toda, me diga uma coisa, você tinha algum colega sua de profissão que lhe chamava para jogar? O Ornice falou que era um cara bom, que lhe chamava para conversar, que ela se mostrava ser seu amigo. Não, eu nasci com isso. Eu nasci com essa coisa, é uma coisa minha, de farra, de bebida, de mulher, então uma coisa de... Não lhe dobrava, não? Não, muito Você pelo partia para a barca? eu partia, fazia minhas coisas e olha, tinha uma coisa, eu assumia, tudo que eu fazia eu assumia. A propósito, você lembra de uma farra nossa? Eu, você, meu irmão Dorico, que é médico. Zé Eduardo? Não, Piau e Alberto Leguelec, nós fomos 3 vezes na Boa Viagem e voltamos para Pituba. Eu lembro. A gente ia na Boa Viagem e tomava uma. Aí não, vamos voltar para Pituba. Lembra disso? Lembro. Agora você falou em ir e voltar. Uma vez eu fiz uma farra e aí eu quis ir embora, eu estava na ilha, mas eu bebi muito que eu peguei o ferry, digamos assim, eu me encostei de umas 6 horas da tarde. E aí, mas eu bebi muito e eu terminei dormindo, eu já tinha umas 4, 5 noites sem dormir. Eu encostei num canto lá em cima do ferry-boat. E que na última viagem foi que o cara me descobriu lá em cima, foi que me acordou. Eu fiquei, eu acho que eu fui umas 5 vezes, vim em Salvador e em Bom Disparo, dormindo dentro do ferry-boat. Você falou ida e volta, agora eu estou lembrando disso aí. Beijoca, queria lhe agradecer
pela atenção. Eu sei que vai bombar essa entrevista. Se Deus quiser. Ela foi diferente, porque foi papo de jogador. Com Foi certeza. papo de jornalista para jogador. Com Foi certeza. papo de amigo, agora é um papo sincero, você se abriu. Eu gostaria, em nome do nosso site, lhe agradecer, dizer que eu ganhei mais um tempo de vida e ter você perto. E aí, fica à vontade ali, ó, olhando ali, para me dizer duas coisas. Primeiro, por que você se converteu para o Evangelho? Por que você se converteu? Aonde você sentiu que tinha que ficar mais perto dele, que é a nossa salvação? Amém. Eu simplesmente, há 9 anos atrás, eu tomei uma grande decisão em minha vida. Conheci a minha nova esposa e foi ela que falou de Jesus para mim e me converti por causa dela, né? E se eu não tivesse me convertido, como eu já falei para vocês, que eu fui um homem de muita bebida, me prostituía, em muitos momentos da minha vida fiz uso de drogas, e que não foi pouco, e eu creio que isso tudo me levou a pensar. Um dia eu parei e quando meus filhos, os caçulas, nasceram, eu disse, eu só tenho uma saída para poder ver os meus filhos grandes, porque senão eu vou morrer e não vou. Lógico que um dia eu vou morrer, mas eu quero ver eles, é o que eu peço a Deus, eu ver eles grandes, se defendendo, como eu sempre uso esse termo. E eu só tinha uma saída, que foi deixar de beber. E eu pedi muito a Deus e Deus fez a minha vontade. Mas eu também trabalhei muito para isso. E aí eu vim e me converti. E eu falei para Deus que eu nunca mais em minha vida eu iria colocar um copo de bebida em minha boca. Porque se ele fosse o desejo que um dia eu colocasse algo na minha boca, algo que ele me levasse, que eu não queria viver, e eu não quero viver o mundo que eu vivi, um mundo de lama, um mundo de trevas, um mundo escuro, um mundo sem luz. E veio a minha convenção, fui lá na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, eu aceitei o Senhor Jesus, foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida, foi o gol mais bonito que eu fiz na minha vida. E eu quero dizer que eu, na minha carreira de 23 anos de futebol, eu ganhei 16 títulos profissionais. Eu fiz quase 600 gols na minha carreira, jogando futebol, ganhei títulos, né? Mas nada disso para mim hoje tem importância, porque o dia mais importante da minha vida foi o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele é realmente o dono da minha vida, é o dono da sua vida, e é o caminho que nós devemos seguir, o caminho que nós devemos trilhar. Porque a partir desse momento eu sei que eu hoje não sou um homem que tenho dinheiro, mas eu tenho Jesus. E quando você tem Jesus, você é rico, você é próspero, você é salvo, você é liberto. Então, tudo que dessa entrevista que foi dito é verdadeiro, veio do fundo do coração. Mas a coisa mais verdadeira que pode existir, e a certeza, é que Jesus vive. E Ele se faz presente em nossas vidas. Um beijo e amém. Glória a Deus. Ainda não terminou. Você vai fechar agora, depois de tanta coisa bonita, que Ele está mais ainda aqui agora presente, vai iluminar você para mandar um recado para a torcida do Bahia. Ela quer lhe ouvir a sua opinião a respeito do que você espera do futuro do Bahia. Eu digo que a torcida do Bahia é o meu povo, é a minha nação. É essa nação que me fez, como eu já falei, foi que me levou a ter esse nome, digamos assim, a fazer essa fama, porque se não fosse aqueles gritos, aquele incentivo dela, eu não seria o Beijoca. Eu fiz por eles também, porque o torcedor do Bahia, hoje eu sou torcedor do Bahia, hoje eu me coloco na posição de torcedor, e eu sei o que é ser torcedor do Bahia também. E o que eu espero do Bahia, eu falo do fundo do meu coração. Eu quero, né, é o meu desejo, que
o Bahia realmente permaneça na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas do jeito que nós estamos caminhando, eu acho difícil. Eu acho difícil, porque eu estou acompanhando os outros times, eu estou acompanhando o Bahia o dia a dia, eu vou para Pituaçu e o que eu quero deixar aqui para a torcida do Bahia, que eu vou colocar é que eu vou, nesse ano que estamos, o Bahia numa primeira divisão, que Deus ilumine as pessoas que estão dirigindo o Bahia, que estão comandando o Bahia, não o treinador também, mas eu digo a parte administrativa do clube, o seu presidente, que eles realmente façam algo mais, que eles realmente coloquem a mão dele aonde ele pode. Não queremos que ele coloque a mão onde não pode, coloque a mão dele onde ele pode, porque o poder é querer. E se eles quiserem, eles podem e devem fazer um grande time, porque o torcedor do Bahia merece isso. Agora, eu já falei que eu estou com medo, eu estou temeroso, eu estou assustado, porque se nós continuarmos nessa marcha, como nós estamos, muitos jogadores, digamos, sem compromisso com o clube, pessoas que chegam para trabalhar que não têm compromisso com o clube, fatalmente nós vamos descer para a segunda divisão. E eu, a única coisa que posso fazer é orar a Deus, pedir a Deus para que a justiça de Deus seja feita no meio desse grupo que aí está. Que Deus tire aqueles jogadores que possam estar chegando, mas que não tenham compromisso. Pode ser ele da melhor qualidade, o melhor jogador que o Bahia trouxer. Mas se ele vier para cá, eu vou pedir a Deus que se eles não tiverem compromisso, que Deus tire eles daí e coloque em outro time. E que Deus traga para este grupo jogadores compromissados, jogadores que possam realmente nos encher de alegria, para que essa segunda divisão passe bem longe da gente. Porque nós, eu, o torcedor do Bahia, não merecemos sofrer como sofremos. Porque falo eu, o atleta que teve numa terceira divisão, como auxiliar técnico, que viveu tudo aquilo. Que o Bahia é grande. E que os dirigentes, o seu presidente, saibam de uma coisa, que o Bahia é primeiro plano. E que eles sejam pequenos para que o Bahia cresça. Porque nós devemos ser pequenos diante de Deus, para que Deus apareça. E que os dirigentes do Bahia, mais uma vez eu repito, eles sejam pequenos para que o Bahia seja grande. Fantástico. Excelente. Fantástico.